Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias,
que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Abençoada seja a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, abençoa, Senhor, este momento de pregação da Tua Escritura, em que queremos ouvir a Tua verdade santa, sagrada. Fala conosco, Senhor. Que os nossos problemas, os pensamentos inoportunos fiquem do outro lado da rua, Senhor. Possamos estar aqui de corpo e mente, atentos não ao que eu tenho a dizer, mas o que o Teu Santo Espírito quer ministrar à nossa alma. Fala conosco, Senhor. Peço também a Tua ajuda, a Tua capacitação neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Existem alguns eventos no Brasil que me deixam muito intrigados. E um deles é uma feira de tecnologia para igrejas que acontece lá em São Paulo, onde é vendido de tudo. E uma vez assistindo um vídeo propaganda dessa feira, não sei se o pastor Guilherme já assistiu, rapaz, eles têm cada parafernália que tem até botão que de repente está no louvor, pastor, aperta o botão, sai fumaça, aí daqui a pouco muda a luz, aquela coisa toda. E tudo isso para criar um ambiente onde as pessoas possam sentir algo diferente. Imagine você estar na igreja e cantando no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Quantos já ouviram esse hino? E de repente o pastor aperta o botão, começa a sair fumaça de tudo que é canto, aí você vai achar, eu estou no céu. E isso faz com que as pessoas, elas tenham uma experiência, algo físico ali. Não somente isso, os jogos de luzes e daqui a pouco até bancos vão começar a se mover no meio do culto. E eu fico olhando, pensando, gente, como o povo é inventivo, é criativo. E tudo isso, às vezes, para ocupar o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Porque, veja, o homem, ele está atrás de formas, de maneiras de criar uma manifestação espiritual, quando, na verdade, todas as vezes que algo diferente acontecia no passado na igreja, vinha do Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui são crentes há mais de 20 anos, levanta a mão. Talvez você já tenha ouvido testemunhos, mais antigos vão saber do que eu estou dizendo, que quando eu converso com os mais antigos, os mais idosos, que são crentes já há muito tempo, eu ouvia muitos relatos de pessoas que andavam, às vezes, na calçada da igreja e já sentiam a presença de Deus. Quantos não passaram na porta de uma igreja e, ao ouvir um hino, começavam a chorar, começavam a sentir o peso dos seus pecados e entravam e se convertiam? Quantos já ouviram algum testemunho assim? Várias pessoas. E veja, se nós formos analisar essas igrejas do passado, elas não tinham nada disso. Elas não tinham pisca-piscas, elas não tinham botões de fumaça, não tinham nada disso. Era um povo até muito mais simples do que hoje, muito mais pobre do que a maioria de nós hoje, com muito mais lutas, muito mais dificuldades, muito mais sem estrutura, mas era um povo que era dependente do Espírito Santo, e o Espírito Santo trazia naturalmente essas experiências. Mas infelizmente hoje, ao invés de buscarmos o Espírito Santo, nós estamos substituindo ele por máquinas que não conseguem fazer nem 0,5% do que ele consegue. E veja, este livro, Atos dos Apóstolos, se você fechou, abra, acompanhe comigo. É um livro escrito por Lucas. Os teólogos, os historiadores deram esse nome, Atos dos Apóstolos, mas na verdade esse livro se trata da parte B, da segunda parte do Evangelho de Lucas. Ou seja, nós estamos lendo um trecho do Evangelho que foi escrito em 2 partes, a qual Lucas, como um médico, um estudioso, um historiador, ele organizou, ele pesquisou e em alguns capítulos ele até participou desses eventos, ele se inclui na narrativa.
E ele escreve a esse homem da alta sociedade, Teófilo, tudo isso para atestar acerca do Evangelho. E aqui nós temos o primeiro texto, o primeiro trecho, que vamos dividir em 2 blocos para nossa melhor compreensão, do verso 1 ao 11 e do 12 até o fim do capítulo. No primeiro bloco nós vemos as últimas palavras de Jesus. Jesus havia ressuscitado. E é interessante que Jesus ele está prestes a ascender ao céu. Mas ele traz uma lição muito importante para os seus discípulos. Verso 2, até o dia que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Veja, até mesmo as instruções após a sua ressurreição foram debaixo do Espírito Santo. Ele está ensinando aos seus discípulos sobre a nova fase que eles viverão sem Cristo, porque ele, como nós sabemos, ele subiu aos céus, e como eles ficariam? Eles ficariam órfãos? Não, eles agora estariam debaixo da tutela, do comando do Espírito Santo. E Jesus lhes dá uma ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. E que promessa é essa? A promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Veja bem, eles já tinham o Espírito Santo. O Evangelho de João nos dá a entender que quando ele se apresenta a primeira vez, transfigurado, após ter ressuscitado, ali ao 3º dia, para os seus discípulos, ele sopra sobre eles. E ele fala: eis que vos dou o Espírito Santo. Mas agora ele não está falando de uma dimensão interna do Espírito, mas deles serem submergidos no Espírito Santo. Porque, perceba, a dinâmica até então com o Espírito Santo era muito diferente da dinâmica que eu e você podemos ter hoje. No passado, o que acontecia? Tinha um véu tampando a parte mais santa do resto do templo. Então veja, as mulheres nem podiam ficar dentro, tinham que ficar do lado de fora, junto com os gentios, e mesmo na parte interna, alguns ficavam, e na parte mais sagrada, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, tudo isso para ter acesso à presença de Deus. Veja como tinham limitações, barreiras, como era difícil. Era assim que era a dinâmica com o Espírito Santo. Tanto é que, veja bem, o Espírito ele não estava acessível a todas as pessoas. Quando uma pessoa ela queria receber uma resposta, uma orientação, ela tinha que procurar um profeta, que era alguém cheio do Espírito. Porque, veja, era difícil, não era uma dinâmica, o Espírito não havia sido dado a toda a carne. E então, o que acontece? O véu, quando Cristo morre, o véu é rasgado. Ele acabou com essas barreiras. Todos podem utilizar do Espírito Santo, ter acesso a essa presença maravilhosa em qualquer lugar. Só que até então Cristo, ele estava prestes a ascender, e no momento que ele ascendesse, logo depois o Espírito seria derramado. E é o que Jesus disse: olha, fique em casa, fique em Jerusalém, até que ele finalmente venha. Talvez você, pai ou mãe, já tenha passado por uma situação assim com os seus filhos. Você sai para trabalhar, e quantos já não tiveram que deixar o seu filho ou sua filha sozinho? Talvez o seu adolescente, você diz: olha, o telefone está aqui, a comida está na geladeira, não mexe no fogão, qualquer coisa me liga, até o seu pai chegar, não sai de casa, pelo amor de Deus. Quantos já passaram por algo assim? Não ouse sair de casa, não ouse fazer qualquer coisa sem eu estar presente ou o seu pai. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: não saiam antes que o Espírito Santo venha. Não se precipitem, vocês precisam dele. É o que ele está dizendo, antes que a promessa se cumpra, antes que esse Espírito seja derramado sobre todos.
E ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados, serão submersos no Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele adverte. Aqui Jesus já começa a falar, a ensinar sobre uma dependência do Espírito Santo, com o qual eles deveriam caminhar toda a sua vida. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque Ele rasgou o véu, o Espírito Santo, Ele de fato foi derramado, e hoje eu e você podemos ter livre acesso a Ele. E é interessante que diante dessa explicação, os discípulos já se voltaram para um tom mais político. Acompanhem comigo, verso 6. Será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eles já estavam de olho nos últimos dias, na eternidade, porque Israel estava debaixo do governo romano. Só que Jesus não respondeu aos seus anseios políticos. O que ele disse? Verso 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Essas questões políticas agora não são importantes. O que é importante? Cristo vai nos dizer, verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ao invés deles terem preocupações políticas com os governos deste mundo, com Israel, com Roma, eles deveriam se ocupar, se empenhar, se envolver com o testemunho do Evangelho, com a missão de Cristo. Mas perceba, aqui existem dois pontos que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite. O primeiro ponto é que é uma missão debaixo do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem não de qualquer forma, mas ele vem para nos capacitar para essa missão. Nós às vezes clamamos muito por avivamento, clamamos muito por mais do mover do Espírito Santo, mas perceba, quando Jesus fala desse batismo, quando ele fala sobre esse derramar, é num contexto de trabalho, é num contexto de missão. Se hoje a igreja brasileira talvez está muito vazia do Espírito Santo, muito vazia do poder de Deus, talvez seja porque ela se esqueceu da sua finalidade, talvez seja porque ela deixou de lado a missão do Evangelho, porque o poder não vem para os irmãos ficarem rodopiando o fim em si mesmo, não, o poder do Espírito Santo vem para que a igreja se encha e salve o perdido, para que ela visite o órfão, a viúva, visite os presídios, os orfanatos, os asilos, ela vá aos bares, aos bordéis, pregando o Evangelho, levando salvação. O Espírito Santo, ele é derramado para nos capacitar com poder, para pregar o Evangelho, amar aqueles que nos perseguem. É nesse contexto que Deus promete o seu Santo Espírito. É para sermos testemunhas. Mas infelizmente nós queremos o Espírito Santo desprovido da sua missão, desprovido de um empenho ou de uma responsabilidade. Nós queremos um arrepio na espinha, nós queremos dos mistérios de Deus, ver anjo aqui, ver anjo lá, mas nós não queremos trabalhar. Mas Cristo promete o seu Santo Espírito num contexto de trabalho, trabalho para o reino, trabalho para o Evangelho. E veja, não é de qualquer forma, porque a pregação do Evangelho é no poder, é na unção, é debaixo de uma capacitação que vai além de um látis, que vai além de um preparatório, é uma preparação que vem do alto, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos toma, que nos direciona. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo. A missão da igreja não existe sem a força e o mover do Espírito Santo. Então aqui ele fala sobre essa dependência para a missão. Por outro lado, ele também fala sobre a geografia, o terreno onde essa missão será cumprida.
Ele coloca Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E perceba, não se trata de uma escada, não são fases como um videogame. Você passa de uma fase, mata o chefão, vai para outra fase. Não é uma escalada, não é isso. Porque tem pessoas que vão dizer, não, você tem que conquistar primeiro Jerusalém e depois a Judeia. Só depois de você completar a Judeia, aí você vai para Samaria e aos confins da terra. Meus irmãos, isso nunca aconteceu. E no grego, no original, não dá a entender isso. Pelo contrário, o que ele quer dizer é que debaixo do Espírito Santo a igreja deve se empenhar para alcançar todos os lugares. Todos os lugares são objeto, são alvo da missão de Deus, são alvo da salvação do nosso Deus. Ou seja, eu não posso me empenhar somente nos confins da terra e ser negligente com a minha Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? É Nova Iguaçu, é o Jardim Alvorada. Aqui ele coloca no mesmo patamar todas essas regiões. Uma não é mais ou menos importante, todas elas são alvo do amor de Deus e do esforço do trabalho da igreja. E meus irmãos, isso é desafiador, porque talvez nós façamos a diferença na nossa Jerusalém, Nova Iguaçu, mas talvez nós deixemos a desejar com relação às missões no resto do país, no resto do estado ou no resto do mundo. E é somente debaixo do Espírito Santo, dessa capacitação, que a Igreja de Jesus vai conseguir se esforçar para testemunhar em todas as esferas do nosso planeta, em todos os lugares. Verso 9, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, ele ascendeu. Ou seja, literalmente essas foram as últimas palavras dele, antes de ascender. E aqui é uma promessa, da mesma forma como vocês o viram subir, ele descerá, Jesus vai voltar. Até que ele volte, a igreja está debaixo da tutela, do senhorio do Espírito Santo, cumprindo essa missão. Essa missão não ficou lá atrás, essa missão nós estamos cumprindo nessa noite. Nós somos resultado de diversas igrejas que ao longo da história assumiram a chama do Evangelho e passaram à próxima geração. Essa missão é tua e a minha. E é uma missão com a qual dependemos do Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo virá, a missão precisa ser cumprida, se apeguem a Ele. E é interessante porque esse texto, aqui, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque eu creio que existem dois prismas, existem duas faces da mesma moeda. Nós estamos olhando para uma etapa, para uma face mais externa da missão da igreja e da dependência com o Espírito Santo. Mas do verso 12 até o fim do capítulo, o que aparece? Os discípulos resolvendo quem iria ficar no lugar de Judas. Porque Judas se suicidou, sentiu remorso depois de ter traído Jesus. Pedro reconheceu que isso aconteceu pela palavra, que o lugar de um deles ficaria vazio, mas que eles precisavam de um auxiliar, precisavam de mais um apóstolo, eles precisavam resolver esse vazio na liderança. E olha o que eles fizeram. O que diz o verso 14? Todos estes perseveravam o quê? Unânimes em oração. Eles já estavam praticando. Quando nós oramos, nós estamos nos colocando na dependência do Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo é quem nos ajuda tanto para a missão externa, como é quem vai nos ajudar nas questões internas da igreja, nas questões internas do povo de Deus. Debaixo de oração, eles tiraram sortes ali, para escolher se seria Barsabás, o justo, ou Matias, que se tornaria o 12º apóstolo. Então, o fato de nós estarmos dentro da igreja, às vezes lidando com questões básicas de organização,
Isso não significa que nós somos menos dependentes do Espírito Santo. Nós não devemos, pelo menos. Porque aqui há uma tentação. Às vezes nós oramos mais, buscamos mais a Deus para lidar com um patrão que é descrente, que nos persegue, que fala mal, ou no ambiente hostil. Nós nos colocamos mais na dependência do Espírito Santo, pedimos mais pelo socorro dele, do que às vezes em questões dentro da igreja. Quando na verdade o fato de estarmos aqui dentro não deve nos tornar menos dependentes do Espírito Santo. Se vamos ensaiar para um coral, vamos fazer uma peça, vamos treinar professores, se vamos sair para o evangelismo, meus irmãos, nós devemos ser tão dependentes do Espírito Santo quanto na missão lá fora. Ao nos organizarmos, ao termos comunhão, nós precisamos ser o tempo todo fora da igreja e dentro da igreja. Aqui era por uma questão simples, talvez não tão simples, porque eles precisavam escolher o 12º apóstolo. Mas eles oraram, eles tiraram sortes, mas esse tirar sortes foi debaixo do Espírito Santo. Senhor, toma o resultado. Perceba que aos olhos humanos, veja, Barsabás era tido como justo, era alguém que já era conhecido pela sua integridade, pela sua honestidade, pela sua reputação. O currículo dele já era evidente ao lado do nome, não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Barnabé era tido como encorajador, era conhecido, era louvável diante dos homens. E o outro era quem? Era só Matias. Não é que Matias não fosse justo, mas Barsabás era conhecido pela sua justiça. Talvez o currículo dele fosse até melhor do que o de Matias. E é interessante que ao homem nós podemos nos enganar com os olhos. Quantos se lembram de um profeta que chegou na casa de um pai para ungir um rei? Quem se lembra dessa história? E esse pai, chamado Jessé, trouxe os seus filhos, trouxe o primeiro. E ele olhou o porte, olhou o cara da cabeça aos pés, esse aí tem cara de rei, fala como rei, é fortão. E o que o Espírito Santo disse? Samuel, não é esse que eu escolhi. O homem olha com certo padrão, mas Deus vê o coração. E aí, Jessé foi chamando outros, e Deus foi, não é esse também, não é esse, passa, próximo. E aí Samuel, já meio sem graça, tem mais algum filho aí escondido? Tem o caçula, está lá no campo. Talvez o mais improvável para ser um rei, mas foi a vontade do Senhor, foi a vontade do Espírito Santo, porque Ele olha o coração, Ele não julga como o homem vê. Às vezes nós julgamos, até dentro da igreja. A pessoa vem, se oferece para trabalhar, mas às vezes é simples. Pode ter as suas limitações. Infelizmente, às vezes age tão carnalmente quanto pessoas lá de fora. E não vai prestar não para o trabalho. Mas se nós orássemos, será que o Espírito Santo diria isso? Porque as nossas ações aqui dentro não devem ser menos dependentes do Espírito Santo. Este lugar não nos pertence, meus irmãos. O nosso trabalho aqui dentro não nos pertence. Nós devemos ser dependentes do Espírito Santo. Nós devemos, de fato, perguntar e orar mais, Senhor, essa é a Tua vontade? Infelizmente, nós vivemos numa época em que tomamos muitas atitudes sem orar, sem perguntar. Aí dá ruim, ficamos atribulados, ansiosos, quase careca de tanto tirar os cabelos, sem dormir direito, preocupados. Mas se fôssemos olhar lá atrás, nós nem questionamos a Deus, nem levamos diante da presença dEle, nem perguntamos ao Santo Espírito, Senhor, a minha vida te pertence, isso é da Tua vontade, o Senhor me abençoa, o Senhor me ajuda. Nós nos precipitamos, nós tomamos as decisões muito mais para a nossa honra, para a nossa glória, do que para a glória de Deus. E veja, meus irmãos, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo até para resolver as pequenas causas dentro da igreja. Precisamos orar.
É por isso que a igreja precisa ser uma igreja de oração, porque ao orar, nós estamos nos colocando na dependência do Espírito Santo. Nós estamos colocando diante do altar. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque é muito curioso. Eu percebo em muitos irmãos, não só no Nordeste, mas até aqui no Sudeste, um medo. E um medo da seguinte frase: a pessoa pode orar, mas quando se fala essa frase, bate um frio na barriga de todo mundo, que é a seguinte frase: a pessoa está lá orando, de repente ela quase que engasga para dizer: e que seja feita a tua vontade. E parece que a gente não quer dizer isso. Parece que ao pedir a Deus que seja feita a vontade dEle, que tudo de ruim vai acontecer, que os nossos planos vão ser rasgados, que nós não seremos felizes ou abençoados, que Deus vai fazer completamente tudo diferente. E perceba, meus irmãos, que Deus pode fazer sim, tudo isso, rasgar os nossos planos, fazer a vontade dEle, mas nós não devemos temer a vontade do Senhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. Se Ele rasgar os teus planos, diga glória a Deus, porque é muito melhor. Ele é o Senhor da história, o futuro pertence a Ele, Ele conhece a tua vida, Ele te criou, Ele é soberano. Nós nos enganamos, Deus não. É por isso que nós submetemos. Nós não devemos ter medo da vontade do Senhor, nós devemos nos submeter. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E esse texto, tanto para fora como para dentro, nos fala dessa dependência do Espírito Santo, de uma igreja que desde o seu início, ela não começou na sua força. Jesus não acendeu o céu, eles não pediram para a gráfica fazer um uniforme para todo mundo, bandeira, saíram dançando, a igreja chegou. Não, eles ficaram: vamos ficar quietos, vamos orar, até que o Espírito Santo venha. Nós não podemos sair, nós estamos na dependência. Sem Ele, eles não podiam sequer sair da cidade. Perceba como Jesus os adverte: não sejam doidos de sair sem o Espírito Santo, vai dar errado. Meus irmãos, nós precisamos do Santo Espírito tanto quanto no passado. Se nós vamos pegar um trem, se nós vamos para a faculdade, para um almoço em família, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não sabemos que oportunidade Deus nos trará de ministrar pessoas até mesmo da nossa família, que às vezes estão enfermas, passando por necessidade, e Deus quer te usar para estender a mão, orar e abençoar aquela vida, para curar alguém que está enfermo, para trazer paz a um coração ansioso. Mas sem o Espírito Santo nós não conseguiremos discernir os momentos, e então perderemos oportunidades. O nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa vida precisa estar debaixo da dependência do Espírito Santo. Como eu havia mencionado, a dinâmica hoje é muito diferente da dinâmica do Antigo Testamento. Eu vejo crentes que infelizmente ficam de ponto de pregação em ponto de pregação, de reteté em reteté, ou procurando o profeta Y, ou fica de live em live de profeta, querendo uma revelação, E perceba, isso é a dinâmica do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo não havia dado sobre toda a carne. Então, poucas pessoas na face da terra tinham a presença do Espírito Santo. E aí as pessoas chegavam ao profeta, e o profeta trazia a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, Cristo rasgou o véu. Quando você dobra o joelho, pode ser no seu banheiro, o Espírito Santo está ali. Aquilo que o sumo sacerdote podia obter uma vez no ano, você do outro lado da rua, você pode sentir a presença do Espírito Santo. É por isso que nós não devemos ficar como doidos correndo atrás de profetas. Eu não estou dizendo que Deus não use profetas, que Deus não possa levantar no nosso meio. A questão é, o Espírito Santo pode falar contigo nessa noite? Ao invés de encorajar as pessoas a correr atrás de profetas, nós precisamos ensinar o povo a ouvir a voz do Espírito Santo, a discernir a voz do Espírito Santo.
Porque veja, nós queremos delegar a espiritualidade, porque para ouvir a voz de Deus, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que nos empenhar, nos santificar. Há um preço a ser pago pela presença de Deus. Mas nós não queremos esse esforço, nós queremos terceirizar, porque o profeta está se santificando, está jejuando, está orando. Então, eu vou na minha vida de pecado, Deus vai usar ele, eu vou ser abençoado. Mas veja, Deus quer usar a tua vida. Deus quer falar contigo. Existem crentes no tempo do Novo Testamento, que se chama hoje, onde o Espírito já foi derramado sobre toda a carne, ainda se submetendo a uma condição horrível do Antigo Testamento, limitando a presença do Senhor na própria vida. Mas o Espírito está disponível, meus irmãos. Ele está disponível. Mas veja, o Espírito Santo, ele não vem para preguiçosos espirituais. O Espírito Santo vem para aqueles que reconhecem a missão dele, para aqueles que se empenham na missão de Jesus Cristo. Se hoje a igreja está vazia, talvez seja porque a igreja tem se esquecido da sua missão. Nós clamamos a Deus: Senhor, vem sobre nós, mas nós não queremos pregar a palavra, nós não queremos trabalhar na igreja, nós não queremos evangelizar. Como Deus dará da sua presença para um povo que não reconhece o seu valor? Porque Deus daria mais do seu Santo Espírito para um povo que ignora a sua missão, que ignora o perdido? Vê talvez um alcoólatra passando na calçada e atravessa a rua, ao invés de parar: meu irmão, deixa eu orar por você, toma esse versículo. Nós ignoramos, vemos alguém tatuado, a gente discrimina, alguém com piercing, a gente discrimina, ao invés de falar do amor de Jesus. Alguém que é diferente de nós, e a gente torce o nariz, ao invés de orar, ao invés de abençoar, ao invés de servir, porque o Espírito Santo é para isso, é para o serviço. Ele vem para nos revestir, para nos capacitar para o serviço. A igreja, meus irmãos, pentecostal, ela surgiu de um avivamento na rua Azusa. E veja, aquela igreja tinha tudo para dar errado. O pastor daquela igreja, William Seymour, ele tinha um olho de vidro, ele já era cego de um olho. Era um afro-americano, um homem negro, segregado. Nós sabemos que a segregação racial nos Estados Unidos, ainda hoje, em alguns lugares, ela existe. E aquele homem, veja, num seminário evangélico, ele não pôde nem estudar dentro da sala de aula, por ser negro. Ele teve que ficar do lado de fora, na porta, que tinha a porta, professor ali, a porta aqui, o quadro, o professor ensinando, os outros alunos, tudo em carteira, bonitinho, e ele do lado de fora aprendendo. Mas veja, ele não deixou que a segregação racial, que o racismo, que esse crime magoasse o seu coração, que o enchesse de ódio contra brancos. Ele queria saber mais do Espírito Santo, porque é somente o Espírito Santo que converte os corações e que pode tratar do pecado, seja o racismo, seja o que for. E aquela igreja que começou numa casa de oração, numa reunião de oração, depois passou para um celeiro caindo aos pedaços. Aquela igreja, meus irmãos, em poucos anos ficou vazia, porque dali o povo saiu para pregar o evangelho em todo mundo. O Uncle Jack, talvez ninguém saiba quem seja, o tio Jack. Tio Jack, ele foi tio de alguém que talvez você conheça. Ele foi o primeiro branco a entrar naquela igreja. Ele era um canadense. E ele entrou lá naquela igreja, e perceba, aquela igreja em que muitas pessoas haviam sido maltratadas por serem negros, eles acolheram, eles não tinham mágoa, eles não tinham tristeza, porque havia o Espírito Santo ali. Onde há o Espírito Santo, há perdão, há renovo. E muitos, não só o canadense, o tio Jack, romenos, várias pessoas se reuniram, latinos, naquela igreja, e dali saíram missionários. O tio Jack saiu de lá e fundou a Assembleia Pentecostal no Canadá, da qual o pai do bispo Roberto McAllister foi um pastor. E o tio Jack, o primeiro branco em Azusa, foi tio do bispo Roberto.
A nova vida é fruto de uma igreja que tinha tudo para dar errado. Uma igreja de afro-americanos resistindo num contexto de segregação fortíssimo nos Estados Unidos. Mas veja, ao invés de politizarem toda a coisa, não desmerecendo a luta, mas eles tinham amor pelo Espírito Santo. Eles se empenharam em pregar o Evangelho, que é o que pode tratar do coração humano, que é o que pode extirpar o racismo, preconceito e o ódio do homem. William Seymour, que fora o pastor dessa igreja, ele era alguém que queria servir muito o Espírito Santo. Quando Deus olhou aquele povo com vontade de trabalhar para mudar a sociedade, mudar o coração do homem, pensando no Evangelho, porque veja, hoje as pessoas usam o Evangelho com pretextos políticos, mas eles colocaram o Evangelho à frente de tudo, à frente até mesmo das causas políticas. É claro que isso redundou em consequências políticas, mas o Evangelho transformou tudo ali, meus irmãos, e aquela igreja foi bênção para todos os povos da terra. O maior movimento missionário da história da igreja foi o movimento que começou na Rua Azusa, com uma igreja que tinha tudo para dar errado. Aquele celeiro caindo aos pedaços, que estava prestes a cair, nem existe mais, porque chegou um tempo que caiu. Uma igreja sem estrutura, mas que tinha um povo cheio de vontade de trabalhar pelo Espírito Santo, amor pela presença dEle, num ambiente em que eles poderiam estar amargurados e com ódio, com razão, mas eram tão cheios do Espírito Santo que superabundou sobre todas essas causas, e eles foram uma bênção sobre todos. Quem faz isso é o Espírito Santo, mas só sobre aqueles que têm vontade de trabalhar pelo reino do Senhor. Era um povo que se colocou na dependência do Espírito Santo. Talvez hoje nós estejamos mais vazios da dependência, mais vazios do Espírito Santo, porque a verdade é que nós não somos mais dependentes do Espírito Santo. Hoje nós dependemos mais de nós mesmos. Nós confiamos mais no nosso contra-cheque, no nosso carro, no sobrenome, nos nossos empreendimentos, quando na verdade nós deveríamos dobrar o nosso joelho todos os dias e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, eu quero mais da Tua presença, eu preciso mais da Tua presença, porque sem Ele, meus irmãos, nada nós podemos fazer. A nossa vida sem Ele é nada, não somente fora, mas dentro da igreja. Para a igreja estar de pé, para eu e você estarmos aqui nessa noite, olharmos um para o outro, orarmos uns pelos outros, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Se não fosse Ele, meus irmãos, a igreja teria acabado. Essa igreja com os 12 apóstolos tinha tudo para dar errado. Mas, quando eles saem, e eu não vou falar do capítulo 2, eu quero que você venha mais para frente para ver o que acontecerá no capítulo 2. Então, encerrarei por aqui. E nós só podemos ter acesso a esse Santo Espírito porque Jesus morreu por nós. Ele abriu o caminho. Ele rasgou o véu. E a minha oração é que você saia daqui nessa noite desejando mais do Espírito Santo. Porque nós precisamos dele. Não se engane. Não cometa a loucura de tentar cumprir essa missão. Seja de discipular os seus filhos. Talvez evangelizar os seus clientes. Ou até de atuar na igreja. Não cometa a loucura de fazer tudo isso sem a dependência do Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é uma autoridade, muitas das vezes ignorada. E meus irmãos, nós precisamos dEle para nos renovar, para nos fortalecer. E quando nós reconhecemos o seu poder, a nossa dependência, Ele vem. Você crê? Ele vem. Ele já veio. Mas, vez por outra, ao longo da história, Ele vem mais ainda, que é o que nós chamamos de avivamento, em que há um derramar maior. Nós sabemos diferenciar uma chuva
Choveu esses dias, mas no começo do ano, quando teve a tempestade, nós lembramos quando vem uma tempestade, uma chuva de fato, que inunda tudo, isso marca a nossa história. Pode se passar anos, nós lembraremos das grandes chuvas. O avivamento é a grande chuva. E meus irmãos, a nossa terra precisa de uma chuva maior. Chega de sereno, chega de chuvisco. Quantos aqui desejam mais do Espírito Santo nessa noite? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer diferente, vamos ficar de joelhos. Se você pode, vamos nos ajoelhar na presença do Senhor, uma postura de rendição, uma postura que nos diminui, possamos engrandecê-lo. Ô Espírito Santo, eu creio que o Senhor ouviu o nosso clamor. Foi o Senhor quem me dirigiu a esta pregação, não porque eu sou melhor, pelo contrário, Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos. Eu sou tão dependente de Ti quanto qualquer um aqui, Senhor. Meu Senhor, o meu clamor é o mesmo que o de qualquer um de nós aqui nessa noite. Nós, Senhor, precisamos de Ti, Espírito Santo. Infelizmente, a verdade é que temos te ignorado muitas vezes. Não temos orado, não temos jejuado, não temos lido a Tua palavra como precisamos. Senhor, tem misericórdia de nós, o Teu povo, que se chama pelo Teu nome. Temos tantas lutas, Senhor, e talvez elas fossem até mais leves, se fôssemos mais cheios do Teu Santo Espírito. Oh, Senhor, a nossa alma está seca, está ressecada, Senhor, está cansada. Chegamos aqui à Tua casa com sede nessa noite. Oh, Espírito Santo, flui sobre nós nessa noite. Abre, Senhor, os tanques, abre, Senhor, a torneira, deixa o Teu rio passar neste lugar, Senhor, saciando a nossa sede, saciando a nossa alma aflita, angustiada, Senhor. Precisamos mais do Teu Santo Espírito. Não nos deixe, Senhor, sair da Tua casa nesta noite sem mais da Tua presença. Não somente para a missão lá fora, mas para o serviço a Ti dentro da Tua casa, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Espírito Santo, que ninguém fique à parte do Teu mover na Tua casa, mas que todos venham, Senhor, sentir a Tua presença. Nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas misérias. Só Tu sabes quantos lobos se escondem no nosso coração. Mas, Senhor, nós pedimos perdão a Ti nessa noite. Nós nos arrependemos das nossas falhas e clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Visita-nos, Senhor, novamente. Renova, Senhor, a alegria da salvação, o amor pela Tua presença, pela Tua casa, pelas coisas do Teu reino. Senhor, aviva-nos, Senhor, sacode-nos, Senhor, não nos deixe no sono espiritual, no marasmo, na mornidão, na frieza. Senhor, desperta o Teu povo nessa noite, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Lança por terra toda seta do maligno que vem querer nos afastar, nos esfriar da comunhão com o Teu Santo Espírito. Abra sua boca, fale com Ele agora, faça sua oração. O Senhor quer ouvir uma oração dos teus lábios nessa noite. Faça sua oração, use as suas palavras, diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti, Senhor. Me perdoe, Senhor, eu não sou autossuficiente, eu não sou nada, Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. O Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor da glória, é o Consolador. O Senhor vem sobre nós nessa noite, vem renovar a nossa vida, a nossa família, os casamentos aqui nessa noite.
Senhor, quantas pessoas não estão lutando contra o desânimo, contra a depressão, contra a ansiedade, contra espírito, Senhor, de morte que tem rondado este bairro e esta nação. Mas o Espírito Santo quer soprar vida neste lugar. Ele quer soprar vida sobre a tua alma, porque a sua vida pertence a Ele. Você não tem autoridade sobre a sua vida, Ele é o doador da vida. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Oh, Senhor, vem sobre nós. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Oh, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor. Visita Nova Iguaçu, Senhor. Visita a nossa casa, Senhor. Visita a Nova Vida, Senhor. O Bispo Rubem, o Bispo Walter. Visita os asilos, os presídios, os orfanatos, os bares, os bordéis. Salva, Senhor. Nos usa como instrumento de salvação. Nos ajude a entender a sua missão, a sermos um povo que ama e trabalha pelo teu evangelho, trabalha pelo teu reino. Vem sobre nós, Senhor, derrama dos teus dons, derrama do teu amor. Não há nada igual, não há nada melhor. Vamos ficar de pé. Adore ao Senhor. Espírito Santo está aqui. Não deixe a oportunidade passar. Abrace-o. Feche os seus olhos. Diga: Espírito Santo, me abrace nessa noite, Senhor. Eu estou com o coração aberto. Eu estou de braços abertos, Senhor, para mais da tua presença. Eu estou aqui na tua dependência, Senhor. Queremos mais de ti. Aleluia. Tua presença, Santo Espírito, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor que se comparar à esperança viva. Tua presença, provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo bem-vindo aqui, vem inundar, encher
lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, nós bendizemos o teu nome, Santo Espírito de Deus. Vem, Senhor, sobre nós, imprime, Senhor, essas verdades no nosso coração, nos ajude a sairmos, Senhor, deste lugar, nesta noite, mais cheios da tua presença, mais cheios do teu amor, mais cheios da tua verdade, mas não com o objetivo de nos incharmos, mas de sairmos cheios para trabalhar, para te servir, para honrar o teu santo nome, honrar o Pai, o Filho, o teu Santo Espírito. Oh Senhor, nós bendizemos o teu nome. Abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoe cada dia de trabalho, abençoe na nossa luta diária, no nosso estudo, abençoe os nossos planos. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, assim que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco, hoje e sempre. Amém, amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Abençoe a mãe e o irmão mais próximo. Se for uma mãe, dê um feliz Dia das Mães. Se não for, que a paz seja contigo também. Vá com Cristo. Teremos a cantina. Fique à vontade para a nossa comunhão.